Bom dia. Estão me ouvindo? Graças a Deus a todos. Eu fico emocionado, grato a Deus e sinto a presença dele. Cada louvor que eu canto ali junto com os irmãos e as ministrações, parece que passa um filme na minha mente, assim, de onde eu vim, do que Deus fez pela minha vida, onde Ele me colocou, e aí não tem como segurar as lágrimas, porque abaixo de Deus, não sei se minha mãe, meu pai, que já partiu, mas eu sei muito bem de onde eu vim e quem eu era. Então não tem como segurar as lágrimas e olhar ao comparar onde Deus me pôs. Não estou falando de bens materiais, estou falando na posição de filho do Deus Altíssimo. Eu estou falando de dádivas espirituais que Ele me deu, da mudança que Ele fez no meu coração. Então não tem como segurar as lágrimas. Eu choro mesmo, quero sempre chorar. E quando eu estou em casa não é diferente. Quando eu tenho o meu momento com Deus ali no quarto, não é diferente. Então, o que eu faço aqui, o que acontece comigo aqui, na verdade é uma continuidade daquilo que acontece lá, quando eu estou sozinho com Ele. Amém? Adquira esse hábito de ter o seu momento com Deus, em particular na tua casa, porque quando você chegar aqui, você também, sabe, seja visitar, você extravase, você, no bom sentido, né? Você adora o Senhor, né? Como foi ministrado hoje pela Manu, né? Glória a Deus. Como ela mesma disse, hoje é o dia do pastor, mas eu quero pedir para que vocês deem um aplauso para o bom pastor Jesus. Amém. Glória seja a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é merecedor de toda adoração, de toda glória, de toda honra. Queridos, o título que eu coloquei na mensagem de hoje é Pastoreando e Sendo Pastoreado. Vivemos dias em que a autenticidade, a integridade, o bom caráter, a lealdade, a fidelidade, o compromisso, tudo isso tem perdido o seu valor e também a sua posição nas relações humanas. E o pior é que a gente vê tudo isso acontecer de cima para baixo. A chamada pós-modernidade colocou na sociedade o conceito do politicamente correto. E o que é o politicamente correto? É a aceitação ou a legalização daquilo que é errado. Cada vez mais a gente percebe no meio cristão em geral que a vocação pastoral ela está diminuindo. E até mesmo de líderes, a formação de líderes, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Nós temos percebido que na sociedade, quando se fala de igreja, quando se fala de pastor, há uma certa aversão por causa dos maus exemplos, dos péssimos testemunhos, e isso nos entristece bastante, porque infelizmente o inimigo põe na cabeça das pessoas que todos são iguais, e na verdade não são. Existem as exceções. Eu sempre costumo dizer assim, olha, da mesma forma que existem bons
e maus médicos, bons e maus advogados, bons e maus profissionais de todas as áreas. Existem também no meio eclesiástico bons e maus pastores, bons e maus líderes, bons e maus cristãos, né? Ou aqueles que a gente é conhecido como cristão, mas na verdade nem são por conta da sua conduta. Mas, infelizmente, é isso que a gente vê. Temos também a questão de e, embora não seja errado, com as estruturas do que propriamente com os relacionamentos entre os irmãos, a comunhão e os relacionamentos da igreja com o Senhor. Mas, em tudo isso, a gente vê que há pessoas clamando, há ovelhas clamando por um cuidado, por uma palavra de esperança, por um abraço. A gente vê isso no mundo, pessoas solitárias, sozinhas, pessoas que estão caminhando sem direção. No livro de Salmos, nós encontramos os judeus manifestando expressões de alegria que são provenientes da adoração e do louvor a Deus, provenientes da manifestação da graça de Deus, mas também encontramos no livro de Salmos momentos de dor, momentos de angústia, gritos de medo e manifestações de culpa, entre outras coisas. Mas os salmos expressam toda essa variedade de sentimentos que nos levam a conhecer mais Deus. Esses mesmos salmos desnudam a nossa alma, porque nós vemos ali homens e mulheres, na verdade, foi escrito por homens, mas o povo de Deus se encontrava homens e mulheres que revelam o que está no mais profundo da alma. A gente vê no Salmo 42, por exemplo, o salmista dizendo que a sua alma... Não? Tá. Vamos trocar então. No Salmo 42 a gente vê que a alma do salmista ansiava por Deus, como a corça suspira pelas águas. Dentro desse contexto, a gente está falando aqui de Salmos, o Salmo 23, que é muito conhecido como o Salmo do pastor, o bom pastor, o nosso Deus, ele surge como um facho de luz, como numa fresta, né, diante da escuridão, e que revela que é possível continuar confiando em Deus. Amém? O Salmo 23 revela isso. Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Vamos ler apenas até o versículo 4, que é a primeira parte. A segunda parte, ela muda o foco para o anfitrião. Mas do versículo 1 até o versículo 4, ele fala do bom pastor, do nosso Deus. Todos acharam aí? E que as minhas mãos venham ficar livres. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, casal amado e querido. E os demais que nos visitam hoje, seja bem-vindo também. É um prazer tê-los aqui, família do irmão. Todos são bem-vindos, em nome de Jesus. O Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou, numa outra versão diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Até aqui, amém? Vamos orar?
Eterno Pai, tão maravilhoso, tão glorioso, tão bondoso é o Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é o que existe de mais precioso para cada um de nós. E nós viemos aqui porque desejamos a tua presença, porque queremos te adorar como comunidade escolhida, como povo de Deus, como igreja local. Queremos te adorar juntos, numa só voz, exaltar aquele que vive para sempre. Pai de amor, fala conosco através da sua palavra, através desta reflexão, que o Senhor continue sendo engrandecido, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Eu repreendo tudo aquilo que provém do maligno, tudo aquilo que vem das trevas espirituais, tudo aquilo que é do diabo, do inferno, e que queira trazer algum tipo de problema, que queira se manifestar, ou que queira de alguma forma se fazer presente. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, suma daqui, saia daqui. Satanás, pega o que é teu e desapareça deste lugar e também de toda esta região, em nome de Jesus, porque aqui está o Deus Altíssimo e os anjos do Senhor estão sobre o povo de Deus para ministrar em favor dele. Nós oramos em nome de Jesus e a Ele damos graças. Amém. Amém? Algo que chama atenção, e eu quero falar um pouquinho mais voltado para o versículo 4. Eu quero ler novamente com os irmãos. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas ou um vale de sombras e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. O pastor, ele não oferece apenas o descanso, ele não apenas e tão somente leva as pastagens para que as ovelhas saciem a sua fome, ou as águas tranquilas para matar a sede e ter as suas forças renovadas. Ele não apenas dá a direção nos caminhos de justiça, mas ele também não esconde que na vida há momentos angustiantes e que aqui são chamados de vales sombrios de morte. Segundo historiadores, nas encostas de Israel existia um vale que ia de Jerusalém a Jericó. Esse vale ali não chegava. Provavelmente o salmista se referia a esse abismo na costa da estrada ou às margens. Esse vale de sombra e morte, ou de trevas e morte, referem-se aos momentos mais críticos e escuros que atravessamos na vida. São os momentos em que nos encontramos em crise. É quando nos damos conta que o próximo passo pode ser fatal. Talvez uma tragédia, como aquela que aconteceu lá no sul, ou como acontece todos os dias pelo mundo todo, no Brasil e em várias partes. E muitas vezes a gente não toma conhecimento, a gente não fica sabendo, né? Talvez seja um fracasso definitivo, como a gente vê alguns proprietários de terras lá no Rio Grande do Sul. Famílias que tinham fazendas que valiam uma fortuna e que hoje estão cobertos pela lama e já não possibilitam mais nenhuma possibilidade de cultivo, porque viviam do cultivo, viviam do plantio, e hoje não tem nada. Alguns estão morando com outros num ginásio,
de esportes. O que fazer quando esse vale sombrio de morte, de trevas e de morte, é uma realidade na nossa vida? Mas ele diz aqui, ainda que, ou mesmo que você ande pelo vale da depressão, pelo vale das decisões precipitadas, pelo vale da dificuldade financeira, pelo vale da enfermidade, ou por tantos outros vales difíceis, em que a gente olha para os lados e a gente não encontra saída. Ele diz assim, ainda que, ou mesmo quando você estiver neste lugar, o Senhor estará contigo. O Senhor estará comigo e com você. E ele diz mais, aqui no verso 23, ele complementa, dizendo, eu não temerei mal algum. Não tenha medo, não se atemorize, porque o Senhor está conosco. O salmista acreditava que podia contar com o bom pastor. Como ovelha desse pastor, ele sabia que esse amado cuidador viria ao seu encontro. Ele não o abandonaria. Por isso, ele não temia mal algum. Quando você, às vezes, vai se deitar e você olha para os lados, ou você para pensar um pouco sobre a vida, e há situações em que a gente se lembra que ninguém pode ajudar, só mesmo Deus. Mas quando a gente lê esse salmo, a gente fala, meu Deus, meu Senhor, meu pastor, eu não preciso ter medo, porque Tu estás aqui. Tu estás aqui. Tu estás neste quarto. Tu estás comigo aqui, à beira desta cama. Tu estás comigo aqui, ao lado, dentro do carro, ou caminhando na rua. Onde eu estiver, o Senhor está presente, bem pertinho. Às vezes nos abraçando, às vezes segurando em nossas mãos, às vezes carregando cada um de nós no colo, mas Ele está conosco. Às vezes nós não sentimos a presença dEle, às vezes nós não percebemos, mas Ele está conosco, porque Ele disse que estaria, Ele não nos abandonaria. Essa é uma promessa que eu não quero me esquecer nunca na minha vida. O meu Deus, o nosso Deus, nunca nos abandonará. Ele sempre estará conosco. Esse é o pastor no vale da sombra da morte. Diante da fragilidade das ovelhas, sim, nós somos frágeis. Somos ovelhas que podem ser comparadas àquele animalzinho, né? Bonitinho, quando é pequenininho é uma lindeza, né? Depois quando cresce, fica grande, né? Algumas ovelhas ficam enormes, né? A lã é muito densa. E às vezes a gente fica até um pouco atemorizado, né? De chegar perto, dar uma cabeçada, né? Mas são animais mesmo assim, é uma maneira de se defender, mas é um animalzinho que de uma maneira geral é indefeso, é frágil, não tem muitos recursos, é uma presa fácil para predadores. E aí, na última parte do Salmo 23, a gente encontra uma promessa de Deus. Ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Aqui vara e cajado são usados na condução do rebanho e também para trazer para mais perto aquelas ovelhas que querem se desgarrar das demais. Mas esse bom pastor faz isso para que essa ovelha
que não enxerga muito bem, as ovelhas não têm uma excelente visão, elas têm uma visão fraca. Essas ovelhas se sintam confortadas, protegidas, animadas. E o pastor faz isso com ternura, com amor. Esse bom pastor, ele faz isso porque ele quer o melhor para essas ovelhas. E essa é a mensagem de ternura, quando ele diz que a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Essa é uma palavra e é uma promessa de ternura que revela o amor do bom pastor por suas ovelhas. Porque esse amor e essa ternura se revelam também na disciplina. Muitas vezes a vara ela é usada pelo pastor para dar umas batidinhas ao lado da ovelha e dizer assim: olha, você vai cair no buraco, você vai cair no vale de sombra e morte, então vem aqui. E o cajado tem uma ponta curvada que é para retirar muitas vezes a ovelha de um buraco ou de um lugar de difícil acesso. Mas também serve para atrair o pequenino animal para perto dele. E diante dessa realidade, amados irmãos, o pastoreio é vital, tanto coletivamente como individualmente. E aqui eu quero fazer uma ligação com o pastoreio humano. Hoje é o dia do pastor, né? Também. Primeiro do pastor amado, mas dos pastores, enquanto vocacionados por ele, pelo bom pastor. Como eu já disse, nós vivemos no mundo pós-moderno, um mundo meio complicado, onde o relativismo, onde a pós-verdade, né, se é que existe, né, que são conceitos que a sociedade levantou e que não existe. E que confronta, ou melhor, que vem de encontro à Bíblia, mas vem para aniquilar, ou melhor, vem para perder, porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus ela não se contradiz. O mundo quer impor situações, conceitos ou filosofias que não têm respaldo bíblico e que acabam se perdendo. Mas nós vivemos num mundo hoje de relacionamentos superficiais, rasos, e que apesar de tantas formas de comunicação que a gente tem hoje, as pessoas vivem como andarilhos parece até cômico, mas é trágico, é um deserto de comunicação. Tem tantos meios, mas é tudo muito raso, não há profundidade. A gente não se conhece, né? Antigamente, a gente saía de casa, ou para o trabalho, ou para varrer a calçada, ou para fazer qualquer coisa. E no portão a gente encontrava os vizinhos e a gente conseguia ali parar para conversar um pouco. E a gente criava laços de amizade, e a gente compartilhava dificuldades, né? A gente muitas vezes tinha uma relação mais próxima com os vizinhos do que com familiares, com muitos familiares, que quando faltava, né, uma xícara de um pouco de café, um pouco de farinha, um pouco de açúcar, a gente ia lá e a gente tinha a necessidade suprida. Às vezes até algum valor emprestado para pagar uma conta e depois devolvia, é lógico, mas era alguém que estava ali sempre perto. Hoje em dia, irmãos, não tem mais isso, né, irmãs? É muito raro. Existe, mas é raro. E parece que está cada vez mais sumindo, está em extinção. Aí a gente tem medo de se abrir, porque infelizmente é um mundo bem complicado. A gente tem medo de criar vínculos, né? Porque pensa, fulano vai querer, está interessado em alguma coisa, vai pedir alguma coisa para mim, sabe? É aquele clima péssimo, e por isso a gente fica, né, arredio.
Mas não pode ser assim. A gente tem que fazer a nossa parte, e se o outro não quer, paciência. Vive-se um tempo em que as ovelhas clamam por pastores que dedicam do seu tempo e que possuem compaixão para ouvir o clamor de suas almas cansadas, confusas, aflitas, que buscam orientação, maturidade, transformação. Hoje em dia os pastores estão tão preocupados com a tecnologia em detrimento da vida humana. Infelizmente. Estão tão preocupados em bens que se acabam em detrimento da alma que é eterna, a alma do próximo. A vida de um pastor que tem um chamado divino deve ter em Cristo o maior exemplo. Né, Rodrigo? A gente tem falado sobre isso na caminhada. E eu sempre falo para o Rodrigo, mas isso é porque Deus fala no meu coração, que todo pastor é antes de tudo uma ovelha também. Uma ovelha do pastor Jesus. Todo pastor é uma ovelha. Portanto, como todo pastor tem esse chamado, essa vocação, e se ele pretende exercer essa vocação, e a gente quer isso de uma maneira eficaz, e com a motivação correta, quer glorificar o bom pastor, o amado, o supremo pastor Jesus Cristo, ele precisa conhecer profundamente o seu pastor maior. Ele precisa buscar, ele precisa se dedicar, ele precisa cada vez mais estreitar essa relação. E esse é o primeiro passo da vocação pastoral. A formação acadêmica é necessária, sim, para o bom desempenho do seu ministério. Mas o profissionalismo acadêmico não pode jamais levar, nem em pensamento, a imitar o divino pastor. Somente o conhecimento acadêmico não é suficiente. Não é. É necessário que haja intimidade, que haja um companheirismo, que haja maturidade, crescimento da relação do vocacionado com o seu pastor amado. E para caminhar, respondendo a esse chamado, é preciso declarar com propriedade e convicção, como Davi fez: Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Amém? Amém? No Novo Testamento, o Senhor Jesus afirma ser Ele o bom pastor. Está lá em João 10, 14. O bom pastor que conhece as suas ovelhas, e ele e elas o conhecem. Amém? E a palavra conhecer aqui possui uma tradução que é a seguinte: é a ideia de conhecer esse bom pastor de uma maneira tão profunda, mas tão profunda como o casal que se conhece dentro do casamento e se entrega um ao outro completamente. Conhece tudo, ao ponto de um gesto já saber o que está falando. Um olhar, você já identifica o que a pessoa quer. Vocês estão entendendo? A proximidade, vocês estão entendendo a profundidade dessa relação? E quando a gente fala aqui de nós vocacionados ao ministério pastoral, não podemos excluir
vocês e nós somos ovelhas, e ele fala isso das ovelhas. As ovelhas também conhecem neste nível o seu bom pastor, ou pelo menos devem buscar conhecer. A resposta para todo pastor que tem a vocação ao chamado, a esse chamado divino deve ser, e isso a gente deve guardar, é uma oração que deve ser assim: conserva-me neste ministério, Senhor, conserva-me firme neste chamado, impeça-me de perder a sensatez por causa dos altos e baixos da vida pastoral, entre outras coisas. Amém? Amém, Rodrigo? Conserva-nos, conserva-nos, conserva-nos e impeça-nos de nos perdermos diante dos altos e baixos que a vida provoca a cada um de nós, e muito mais na vida de um pastor, porque ele é atacado continuamente. Ele não quer ver o rebanho de Deus crescer, o inimigo não quer, a carne não quer, o mundo não quer. Nós, pastores, recebemos a dádiva de pregar e ensinar a palavra de Deus, de cuidar do rebanho do Senhor, e temos a certeza de que Deus, o Senhor, será sempre a nossa força enquanto exercermos essa vocação até o final. Amém? É lógico que nós contamos com as orações dos irmãos em todo o tempo. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Não espere que só você receba a oração, ou somente que os outros orem por você, mas ore também, como nosso irmão Pedro estava falando aqui, que ele é um homem que ele ora continuamente. Eu falei, e lá dentro de mim eu falei, glória a Deus. E é isso. Nós precisamos de orar mais, buscar mais mesmo. Aliás, eu fiquei muito feliz na última quinta-feira. Estávamos aqui num grupo tão bom, né? Muito bom. Tivemos uma hora de estudo bíblico, muito proveitoso, muito rico, né? E o restante foi de oração. Graças a Deus, que bênção. E depois teve a comunhão, um cafezinho, não pode faltar, né? Então venha, se você separa quinta-feira à noite, né? Traga um caderninho, se você tem o hábito de anotar, uma caneta, para você crescer, aprender também, fazer perguntas, né, Marcos? É muito bom, né? Foi uma bênção, glória a Deus. O ato de pastorear envolve o cuidado. E dentro desse cuidado, a gente pode perceber o apacentar, o curar e o estar junto, principalmente nos momentos de crise ou nos momentos em que alguns se encontram no vale da sombra da morte. Mas o pastor, ele não conseguirá servir e nem puxar para perto dele se não existir um amor. O amor é o combustível que deve levar todo pastor a conduzir essa ovelha ao divino pastor. Amém? Muitas vezes há ovelhas que estão em crise, passando pelo vale sombrio da morte, e surgem perguntas difíceis de responder. Uma delas é: por que comigo, pastor? Por quê? Por que com a minha família? E nessas horas o pastor que possui a vocação divina, movido por esse amor, ele vai trazer respostas. E se não existir respostas,
Ele vai abraçar e vai chorar junto, como já aconteceu muitas vezes. Ele vai caminhar junto, vai segurar na mão e vai falar: vamos junto. Não importa o que acontecer, a gente está junto. Como diz o ditado no mundo, né? Estamos juntos, estamos juntos. E o Senhor está conosco. Queridos, quantas vezes eu já encontrei ovelhas nesta caminhada, nessa jornada, que me levaram a sair de casa à noite, de madrugada, ou às vezes num domingo, depois que você almoça com a família e você quer dar um cochilinho, e nessa hora vem a mensagem: pastor, eu preciso de um socorro. Pastor, eu pensei, e o Senhor foi a única pessoa que me veio na mente. Já aconteceu de uma pessoa estar dentro do ônibus, indo para o hospital, pensando em se suicidar no meio do caminho, e ela pegou o celular e ela encontrou o meu telefone, me ligou, falou: pastor, eu preciso de ajuda. E nessa hora, o amor do Senhor no nosso coração nos leva a dizer: não faça isso. Onde você está? Eu vou ter um encontro agora. Agora. Esse é o chamado, é a vocação pastoral. Aleluia. E eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus por isso. Graças a Deus, essa pessoa hoje está bem. Continua lutando, mas eu estou sempre ali conversando com ela. Porque não é fácil, não é tão simples sair da depressão, sair da profundidade da dor. Não é tão simples, mas é possível. Aleluia. Quantas vezes a gente é chamado para lutar com demônios diante de pessoas possessas? Não foram poucas as vezes que eu já fui chamado. E a gente, por ter essa vocação, esse amor, e a unção do Espírito Santo está sobre nós, para a glória de Deus, a gente vai destemidamente, a gente vai sem medo, e a gente vai no nome de Jesus, como Davi, quando enfrentou Golias, ele disse: você vem com armas, você vem com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje nós podemos dizer: venha do jeito que você quiser, Satanás, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse nome é o nome sobre todo nome. Eu estou revestido debaixo do poder desse Deus, desse bom pastor. Amém? É por isso que a gente não tem medo, não é, Rodrigo? Aleluia. Mas muitas vezes esse pastor também precisa de socorro. Muitas vezes é a família desse pastor que precisa de ajuda. Como eu disse, todo pastor é uma ovelha também. E como ser humano, há situações em que a gente precisa que alguém estenda a mão, que alguém dê um abraço, que alguém fale algo que nos leve a lembrar acerca de uma promessa de Deus, né? Ou traga simplesmente o consolo de um abraço ali sem falar nada, não fala nada, só abraça. Há momentos em que a gente precisa disso também. Mas eu quero finalizar dizendo que é urgente a importância de um ministério pastoral marcado pela proximidade com as ovelhas. Como a Manu disse no início, todo pastor precisa estar disponível
Todo pastor precisa saber ouvir. Todo pastor precisa saber o caminho a ser mostrado, através do amor, através da paciência, através do cuidado. Mas tudo isso nós, pastores, enquanto vocacionados, temos como exemplo o bom pastor. Nós precisamos conhecer e sermos muito bem conhecidos de todas as ovelhas. Amém? De todos que estão aqui, quantos já foram à minha casa? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Oh, glória! A grande maioria. A grande maioria. Sabe por quê? As portas da minha casa estão abertas. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. E é dentro da nossa casa que vocês vão me conhecer melhor. E melhor a minha família. Amém? Não tem um lugar melhor para se conhecer o outro do que dentro da casa, né? E se você ainda não visitou a minha casa, as portas estão abertas para a gente tomar um café, né? Comer alguma coisa gostosa lá, né, Jean? Ó, o Jean e a Stephanie estão chegando aqui e eles foram em casa, eles querem ser membros da igreja, então abracem eles. Eu fiz o casamento deles há bastante tempo atrás. Eles estavam morando fora, voltaram, estão aqui por um tempo e eu quero dizer que vocês são bem-vindos. Então vamos conhecer. As ovelhas se conhecem, o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas também conhecem o pastor. Amém? Isso é bênção. Glória a Deus. Quero finalizar dizendo que para nós, pastores, o cheiro das ovelhas deve estar impregnado na nossa roupa, na nossa vida. Amém? Aquele pastor que fica só lá no gabinete, né? Aliás, nem gabinete a gente tem aqui. Não tem gabinete pastoral aqui não, gente. Nosso gabinete pastoral às vezes viu, Alex, é numa padaria. Vamos tomar um café junto, né? Ali é o nosso gabinete. Vamos dar um passeio aí, vamos pegar o carro e vamos parar aí numa praça onde tem um banco, ali a gente senta, né, e bate um papo. É isso, né? Amém? Amém. Vamos lá em casa tomar um café. É assim. Amém, queridos? Ter o cheiro da ovelha, né? Mas o pastor deve, acima de tudo, o tempo todo caminhar junto com o Supremo Pastor Jesus. E as ovelhas que estão andando pelo vale sombrio da morte é um dos grandes desafios desse momento. Ovelhas que se encontram dentro das igrejas e também tem aquelas que estão fora, desgarradas, ou que ainda não se achegaram ao aprisco. Não se juntaram ainda ao rebanho e precisam ser resgatadas. Amém. Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos, vamos orar. Espero que essa mensagem tenha chegado ao teu coração nesta manhã. Mas eu quero orar por você nesse momento. Se você tem atravessado por uma crise, por um vale de dificuldades, se você tem perdido as noites de sono, o Senhor te diz que o choro pode durar durante um bom tempo, mas a alegria pode estar chegando nesta manhã, aleluia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o motivo de você ter vindo aqui esta manhã, se foi só para adorar, e essa é a motivação principal, porém, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele está fazendo uma obra na sua vida.
Se você ainda não é a ovelha do bom pastor, nesta manhã, o Senhor te convida para fazer parte do seu rebanho. O bom pastor está dizendo: vem, vem, foi eu que te trouxe. Eu quero você perto de mim. Foi o meu cajado que te atraiu, que te buscou. Santo Deus, Tu és tão querido e bondoso, tão glorioso e amado, tão cheio de graça. Ó Pai eterno, a Tua palavra diz que a Tua graça é melhor do que a vida e que o Teu amor é sublime, inexplicavelmente maravilhoso. Por isso, Senhor, pedimos para que nesta manhã o Senhor venha socorrer, venha operar um milagre, venha, Senhor Deus, fazer algo em favor daqueles que se encontram no vale sombrio da morte, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em dificuldades. Ó Deus, nós citamos aqui várias situações, as quais alguns aqui se encontram, mas há outras situações difíceis, que alguns podem, neste momento, estar bem profundos, e só um agir sobrenatural do Senhor é que vai mudar essa situação. Por isso, ó Deus, vai de encontro ao coração, vai de encontro à alma. Ó Deus, traz fé, traz esperança, traz um novo vigor de dentro para fora. Senhor Deus, dê as condições para que essas pessoas possam se levantar. Ó Deus, dê as condições para que esses irmãos, para que essas ovelhas que são Tuas, venham a encontrar o bálsamo da cura, o milagre da libertação, porque o Senhor não mudou. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eterno bom pastor, toma nas Tuas mãos o Teu rebanho e muda a nossa vida, muda a nossa história de dentro para fora. Ó Deus, prepara novos caminhos, novas oportunidades, novos relacionamentos, mas que em todo tempo e em cada situação o Senhor seja glorificado, o Senhor seja anunciado, o Senhor seja revelado, para que essas pessoas venham também a Te glorificar. E se elas ainda não Te conhecem, elas possam, meu Deus, desfrutar ou experimentar a verdadeira vida, como nós cantamos aqui, que só o Senhor pode dar. Eles possam provar da água que realmente mata a sede, e assim essas pessoas não vão procurar em outro lugar, porque o Senhor satisfaz. Pai de amor, Tu és o nosso bom pastor, e uma das traduções nos originais para o restante deste primeiro versículo do Salmo 23, não é apenas o Senhor é o bom pastor, nada me faltará. Uma outra tradução é: e isto me basta. O Senhor é o meu pastor, e isto me basta. Ou isso é o suficiente. Aleluia. Quando nós cremos assim, quando nós temos o Senhor desta forma, o Senhor nos completa e provê todas as nossas necessidades. Muito obrigado por nos ouvir nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez se revelar a nós e revelar o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para o nosso Senhor Jesus? Aleluia. Glória a Deus.